Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Luciano Martins, pastor presidente da Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento, na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. Este testemunho está sendo gravado com exclusividade para o canal Semeando Vidas. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e a tua casa através deste testemunho de fé e dessa experiência de vida. Antes, quero ler aqui o Evangelho segundo São João escreveu, capítulo 8, verso de número 36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, veja bem, a minha história é uma história muito grande. Temos aí alguns testemunhos gravados aí pela internet e 1 hora, 1h30, 2 horas não vão compreender todos os aspectos que envolvem a minha história desde a minha infância até o tempo de adulto. Mas eu quero aqui de forma muito resumida tocar em pontos assim que são muito importantes no tocante a meu envolvimento, com a questão do ocultismo, o movimento heavy metal nas suas variantes, principalmente o movimento black metal, os pormenores que envolveram o meu envolvimento com o uso de drogas e, por fim, até mesmo o estágio no qual eu me tornei morador de rua, fui interno no manicômio, no hospício, e depois é isto, então, a minha conversão. Então, queridos, veja bem, sou de uma família boa, não posso dizer assim que a gente teve muita dificuldade quando era pequeno, mas era realmente assim uma situação um pouco complicada a minha infância. O meu pai, ele hoje é aposentado, mas ele era militar da Marinha, mais precisamente soldado quando eu nasci, e devido então assim à baixa expressão do cargo no qual ele, expressão social que eu digo, do cargo que ele ocupava, então isso aí nos restringia um pouco a questão financeira. Eu nasci numa cidade chamada Porto Lucena, no estado do Rio Grande do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul, e ainda bebê, o meu pai recebeu transferência para o estado do Rio de Janeiro, aonde assim dentro de uma cronologia, eu acredito que eu devo ter ficado até os meus 2 anos de idade no estado do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, pelas conversas que falamos a respeito disso, na cidade de Campo Grande, lá no estado do Rio de Janeiro. Nesse período, eu mesmo sendo de tenra idade, depois de adulto já, ainda hoje, eu me lembro de coisas que aconteceram, digamos, nesse sentido assim espiritual, com essa idade, com 2 anos de idade. Então eu desde pequeno, claro, a gente sabe que a criança, ela tem muitas, cria fantasias e tem as suas fantasias, só que as coisas que eu via não eram coisas normais. E nesta época, eu não sei se por uma questão familiar, eu não sei se realmente foi porque bateu mesmo, uma coincidência, o meu avô, por parte de pai, ele foi transferido também para o estado do Rio de Janeiro, foi morar no Rio de Janeiro, e a minha avó também. E nesse período, lá no início da década de 70, quando eu nasci em 1974. A minha avó morava no Rio e os meus pais moravam no Rio. Eu era criança, era o único filho. Nesta época, isso eu ouvi da boca da minha avó, nessa época, a minha avó, ela já era espírita, ela já desenvolvia alguns fenômenos na área da, digamos assim, telepatia, telecinese, que são tipos de fenômenos mentais que nós sabemos, que são, na verdade, formas assim de manifestações que o diabo usa, que o inimigo usa, mas assim, de uma forma assim mais simples de se explicar. A minha avó, ela era parapsicóloga, tinha poder de entortar talheres, tinha poder de mover objetos sem encostar,
né? E a ciência atribui isso a algum tipo de distúrbio ou dom mental, mas não é, né? São, na verdade, poderes malignos. E tanto isto é verdade, que a minha avó tinha essas prerrogativas aí, que depois de adulto, aí eu já vou chegar nessa parte mais para frente do testemunho, né, eu tive acesso a uma coleção, né, de materiais que a minha avó colecionava, que ela tinha dentro ali de uma cristaleira, aonde ali tinha garfo, talher, tesoura daquelas antigas que eram bem grossas, assim, sabe, entortada, que ela entortava com o poder da mente, sabe? E a gente sabe que não é o poder da mente, mas tudo bem, tá? E isso aí foi insuflado, né? Foi insuflado por um parapsicólogo, e depois algumas pessoas, né, acabaram fazendo um tipo de confronto com ele. Foi comprovado que ele seria um charlatão, porém induzia pessoas, né, a desenvolverem esses tipos de dons mediúnicos aí. E esse parapsicólogo israelense, chamado Uri Geller, ele esteve no programa Silvio Santos fazendo também esses sinais aí, né? Parando o relógio, fazendo o relógio retroceder com o poder da mente, entortando faca, garfos e tal, enfim, né? Se ele era charlatão ou se não era, ou se os fenômenos eram reais ou não eram, aí a gente não sabe, tá bom? O certo é que aquilo que a minha avó fazia era verdade. E meu avô também já estava mergulhado dentro do espiritismo kardecista, né, profundo estudioso das obras de Kardec, e caminhando, né, dentro do espiritismo e dentro da Umbanda. Aí o que acontece? Eu acredito, né, que tendo em vista essa digamos assim, familiaridade, né, que os meus predecessores, que os meus familiares tinham com o espiritismo, eu passei também, sabe, a ver muitas coisas quando eu era criança. Então, assim, era comum eu estar em casa, assim, eu ver objetos se movimentarem. Às vezes eu estava deitado e eu acordava com alguns barulhos, e isso criança ainda, sabe? E eu via, assim, sabe, os calçados andando, eu via chinelo andando sozinho, eu via o cinto da calça do meu pai, às vezes eu via se arrastando, sabe? E depois que passava o tempo, assim, tendo acesso a algumas fotos, eu também compreendi que, de certa forma, meu pai também era devoto, né, de uma entidade chamada Iemanjá, no qual, durante muitos anos, ele confeccionava, na época das procissões, que esta entidade, no caso, ela tem um nome católico, um equivalente, né, dentro do catolicismo romano, chamado Nossa Senhora dos Navegantes. É a mesma Iemanjá. E aonde o meu pai, ele confeccionava todos os anos um barco, né, ali, sabe, azul, e ele largava aquele barco ali nas procissões e fazia aquela oferenda, digamos assim, a essa entidade, né, Nossa Senhora dos Navegantes, que seria a protetora, né, dos pescadores e padroeira dos pescadores ou coisa parecida. Então, assim, meu pai era militar e também pescador. Então eu cresci nesse ambiente, sabe, familiarizado com esse tipo de experiência, assim, sabe, de ver as coisas, mas não compreender muito, sabe. Então muitas vezes eu tinha oportunidades e principalmente, sabe, naquele momento em que a pessoa está entre o estar acordado e o dormir. Nesse momento aí, sabe, parece que existe ali um lapso, sabe, que é menos que segundos, sabe, em que, de uma forma assim mais simples de se explicar, parece que se abre, sabe, um portal ali na alma da pessoa, né, onde há uma vulnerabilidade maior para que essa pessoa possa acessar o mundo espiritual, entendeu? Existem pessoas que dão um termo técnico para isso, eu não quero aqui usar isso aí porque são termos místicos, né, mas, enfim, entre o dormir e o acordar, muitas experiências às vezes acontecem. E eu via muitas coisas, sabe? Eu via vultos andando dentro de casa, né? Eu via seres assim, sabe? Todo de preto, assim, sabe? Como fosse
do tamanho assim, sabe, de um anão, só que todo um vulto negro, sabe, que saía debaixo assim do sofá, debaixo dos armários assim de casa, sabe? E eu via tudo aquilo ali com muita perplexidade, com muito medo, sabe? E me assustava muito aquilo ali, sabe? Pois bem, então eu cresci nesse meio, sabe? Vendo, né, familiares participando, e aí pesquisando com o tempo, isso aí são coisas que a gente vai, depois de adulto, vai conversando, né? Eu tive a oportunidade, nessas transferências do meu pai inclusive serviu quartel na cidade de Uruguaiana, né? Que foi justamente na cidade de Uruguaiana que minha mãe conheceu ele, e eles começaram a namorar enquanto ele era recruta, e depois, posteriormente, casaram, tá? Para depois irem à cidade de Porto Xavier, onde meu pai, né, serviu quartel, e eu nasci na cidade de Porto Lucena, que era do lado, né, da cidade de Porto Xavier. Pois bem, e ali, jovem, criança, ainda eu me lembro, sabe, que existia ali 3 casas, aonde num terreno muito grande, aonde a minha avó morava, né, na cidade de Uruguaiana. O meu pai morava atrás, né, a casa do meu pai era dividida com a casa de um tio meu. Esse meu tio depois foi também, né, do espiritismo, e foi estudioso, né, do espiritismo kardecista. Inclusive tem uma experiência muito interessante que aconteceu com esse meu tio, né, nessa área aí. E nos fundos tinha a casa em que nós morávamos. Então lá era muito assim, sabe, interior, assim, sabe, né, na cidade de Uruguaiana, e muitas coisas assim, sabe, estranhas aconteciam, sabe, lá no terreno aonde o meu avô morava e a minha avó morava. Então a minha avó, uma pessoa simples, né, inclusive de origem alemã misturado com português, ela era uma pessoa que aparentemente não tinha religião nenhuma. E o meu avô tinha já um vínculo, né, com o espiritismo kardecista, tendo em vista que a mãe dele, a minha bisavó, era cartomante, cigana, e também, pelo que eu sei de familiares, ela era bruxa. Então era muito interessante, sabe? Isso é a pluralidade do Brasil, né? A minha avó, no caso, mãe da minha mãe, era de descendência alemã, era Brum, sobrenome, tinha olho azul, né? Loira de olho azul, né? E meu avô, ele era mais mestiço, assim, sabe? Quase que mulato. E a minha bisavó, ela era bem, mas bem índia, sabe? Era mameluco, que era o índio com negro, sabe? Eu me lembro às vezes que eu fui conhecer a minha bisavó, eu tive 2 vezes com ela, sabe? Ela era muito sinistra, assim, sabe? Ela era sinistra, sabe? Eu tinha medo de ir lá, sabe, ver ela. E depois, assim, né, com mais idade, eu acabei sabendo que ela era cartomante, que ela praticava, né, benzeduras, bruxarias, feitiços, coisas e tal. Então, essa carga, toda essa carga, né, do espiritismo, ela estava na minha família, sabe? Isso desde muito tempo, sabe? E o interessante que nem pelo lado da minha mãe e nem pelo lado do meu pai nunca teve nenhum evangélico na nossa família. Todos eram ou católicos não praticantes ou pessoas envolvidas com o espiritismo. E aí vai indo, tá? Vai indo então a minha, né, pré-adolescência. Na minha pré-adolescência, esses fenômenos cotidianos, eles continuaram acontecendo, sabe? E assim, de forma muito interessante, né? Eu via coisas muito esquisitas, estranhas, sabe? Eu me lembro de uma oportunidade que eu vi isso e eu já não era tão pequenininho assim para poder dizer, não, isso aí foi fantasia, coisa de criança, entendeu? Eu devia ter mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, eu acho, não sei, né, na cidade de Uruguaiana, né, nesta casa onde meu pai dividia, no caso, no mesmo terreno que a minha avó. E eu me lembro, sabe, que eu vi um sapo, sabe? Mas era um sapo que ele tinha pernas compridas e ele tinha um corpo grande, ele é quase do tamanho do adulto, sabe? E ele entrou dentro do quarto onde nós estávamos dormindo, porque, tipo assim, eu sempre tive um sono leve. Então, qualquer barulho eu acordava. Isso desde criança. Qualquer barulho eu acordo. E aí o que acontece? E eu escutei aquele barulho, assim, sabe? E como era uma casa de madeira, sabe? Então ela tinha muitas frestas, sabe? Em cima
sabe, assim, no forro da casa, sabe, tinha muitas frestas, sabe, e eu me lembro que eu vi, sabe, eram 2 sapos, e eles eram muito grandes, e eles vieram, sabe, como se estivesse fazendo esforço, se arrastando para poder entrar por dentro do telhado. Eu me arrepio todo falando isso aí, para entrar ali pelo forro do telhado, para entrar no quarto onde nós estávamos. Era muito grande, sabe, não era um animal, ali era, na verdade, com certeza era um demônio, ou demônios, né, no caso, que eram 2. E essas coisas eu me acostumei, sabe, vendo essas coisas aí, sabe, e sempre guardando para mim aquilo ali. Eu via, me chocava, me assustava, só que com o tempo eu passei a me familiarizar com isso aí. Dentro, né, da doutrina espírita, né, eles chamam isso aí de médium de vidência, né, aquele que vê as coisas, né. Eu só via coisas, né, negativas, só coisas assim que me amedrontavam, me assustavam, só porém eu guardava isso para mim. E até a minha pré-adolescência, né, jogando aí até meus 12 anos de idade, eu me considerei, né, me considero, né, que eu fui um jovem normal, contudo tendo, né, essas experiências aí. E um ponto assim determinante, assim, mudou na minha vida foi quando meu pai recebeu uma transferência, né, para a cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Aí meu pai já não era mais soldado, ele já era cabo da Marinha do Brasil, e lá ele abriu um bar para poder complementar a renda, né? E desde pequeno, sabe, com 12 anos de idade eu já trabalhava no bar do meu pai ajudando. Eu já tinha o meu irmão mais novo e a minha irmã mais nova, que era criança na época. Isso é mais ou menos 84, né? 84 a gente se muda para Rio Grande. O ano certo que ele abriu o bar eu não tenho bem certeza, mas foi mais ou menos por aí, 84, 85. E aí meu pai abre esse bar e eu começo ali cuidando do bar. Eu começo a entrar dentro do vício do snook, que é aquela sinuca de bar, sabe? E eu começo a jogar ali, eu com uma baixa idade ali, sabe? 10, 11 anos por aí, eu já era viciado, né, no snook. Daí você pode dizer, mas o que tem o snook? Não tem problema nenhum, coisa e tal. Só que eu jogava todo dia, jogava dinheiro. E ali tinham muitos militares que iam naquele bar, porque meu pai era militar, né? E eu me lembro que eu jogava muito bem aquilo ali e ganhava muito dinheiro, sabe? E o dinheiro que eu ganhava eu guardava para mim, e as disputas eram assim, elas eram ou por um copo de cachaça, né, cada partida, ou por uma cerveja, ou por dinheiro, esporadicamente por dinheiro. Então assim, quando era por copo de cachaça eu tomava, entende? Quando era por cerveja, eu não aguentava tomar uma cerveja toda, tomava um pouco. 12, 13 anos. Meu pai estava trabalhando, entendeu? E eu e meu irmão cuidando do bar e a gente aprontando essas coisas todas, ou seja, se alcoolizando com 12 anos de idade. E aí, pois bem, nessa época, né, eu comecei a frequentar então as baladas na cidade de Rio Grande. Existiam 2 boates lá na cidade de Rio Grande, né, que era o Nau Capitânia e o Moby Dick, que eram 2 boates. Uma era mais do povão, assim, pessoal mais simples, né, com pouca condição financeira, né, e outra era assim, pessoal um pouquinho melhor, assim, de condições. Ambas nós frequentávamos, né, entrávamos ali, sempre eu tive um porte assim meio alto, né, eu tenho 1,82 m, então assim, eu com 13 anos por aí, eu aparentava ter 16 por aí, entendeu? Então tá, entrava lá nessas baladas, nas baladas bebia, né, tinha lá as namoradinhas, tinha aquelas coisas normais, cotidianas do mundo, né, e foi nesse período aí, inclusive, que eu comecei a desenvolver um gosto, assim, um interesse pela música eletrônica. Durou pouco, em torno aí de 2 anos, eu acredito, 1 ano e pouco, eu virei DJ. Vem mais uma transferência do meu pai para o estado do Rio de Janeiro. E nessa transferência, né, que meu pai fez para o estado do Rio de Janeiro, eu já tinha, na verdade, tido o primeiro contato, né, com o rock, porém sem muita compreensão, sem muito interesse, através do meu tio, que tinha uma coleção, né, de discos de banda de rock progressivo setentista, né, Led Zeppelin, Jethro Tull, Yes, Whitesnake, essas bandas aí, sabe, que vão assim, Black Sabbath. Então meu tio tinha, e eu já conhecia, sabe, isso aí,
mas assim, não era aquela coisa que eu gostava, sabe? Eu gostava do eletrônico. Só que lá no Rio de Janeiro, nós fomos morar numa comunidade, né? Pessoas que têm assim, pouco poder aquisitivo, né? Acabam não morando na parte baixa do Rio de Janeiro, vão morar nas comunidades. Então eu morei em muitas comunidades no Rio de Janeiro, né? Mas principalmente assim, né, morei ali no morro chamado Zaqueia Jorge, né? Lá na Ilha do Governador, no Bancários, né? E ali nesse morro acho que moramos 1 ou 2 vezes, ou até mais, indo e voltando. Meu pai sendo transferido de um em um ano, 2 anos, Rio Grande do Sul, Rio, Rio Grande do Sul, Rio, né? E lá eu conheci um rapaz, né, que me apresentou, no caso, o som mais pesado, né, que foi o Gilson. Eu já conhecia, né, as bandas mais leves, né, porque eu era meio pluralista, assim, nesse sentido, meio eclético, né, gostava da música eletrônica, mas também, assim, sabe, era mente aberta e conhecia alguma coisa de rock, né, desde os mais, digamos assim, alternativos até os rocks, as bandas de rock mais antigas. E o Gilson me apresentou, então, né, o heavy metal, o thrash e o death metal, que estava começando a acontecer nessa época, né? E aí eu comecei, então, a me interessar e comecei digamos assim, devido, sabe, muitos complexos, muitas revoltas também interiores que eu tinha, problemas, assim, sabe, do campo familiar, né, que não vem ao caso, sabe, né, do meu pai, com a minha mãe, enfim, né, coisas que eu cresci assim vendo e acabou, né, por mais que eu fosse uma pessoa calma, pacata, tranquila, nutria dentro de mim uma certa revolta. E aí eu me apeguei àqueles estilos, digamos assim, agressivos, né, que parece que preenchiam, extravasavam aquela revolta, sabe? E eu, de começo, assim, sabe, me apaixonei, assim, pela banda Slayer, né? Foi uma das bandas em que eu mais gostei, sabe? No começo, né, do meu, digamos assim, apego, né, ao heavy metal mais pesado, no caso, né, não heavy metal raiz, mas claro, assim, sabe, tive alguns discos do Iron Maiden, né, na época tava ali, né, o Fear of the Dark, que era um disco do Iron Maiden que estava em evidência naquela época, né, e comecei a comprar, principalmente, assim, do thrash pra cima, foi o que mais me chamou a atenção, sabe, o que eu mais gostei, do thrash pra cima. E aí, nisso já mudei o meu visual, comecei a deixar o cabelo crescer, camisa preta, né, crucifixo pendurado ao contrário. E esse meu amigo Gilson, ele era nordestino e ele tinha muitos discos, sabe? E às vezes a gente ia ali pra casa dele e uma vez ele mostrou um negócio muito interessante, sabe, que aconteceu, que ele era aficionado pelo Mercyful Fate, né, e pelo King Diamond. E o King Diamond, ele é um músico, assim, que ele tem todo um apelo teatral, é tipo assim, um Alice Cooper, assim, mais satânico, sabe? E o King Diamond é sacerdote satânico, ele já falou a respeito disso, do seu envolvimento dentro, né, do satanismo, do ocultismo, né? E eu me lembro que o Gilson tinha um disco chamado Melissa, né, que Melissa era uma bruxa que teria sido queimada na Inquisição, e o Mercyful Fate diz que ele incorporava, isso ele fala, né? São lendas urbanas, ou pode ser que seja verdade. É óbvio que ele não incorporava ninguém, porque não existe, né, incorporação de pessoas mortas, né? Mas sim de espíritos, né, anjos caídos. Mas o Mercyful Fate, nesse disco Melissa, né, ele cantava com 2 vozes, sabe? Claro, podia ser um efeito de estúdio, né, com uma voz rouca, assim, grave, masculina, e uma voz bem fininha, sabe? Um agudo, assim, bem alto, que ele dizia que era a voz da Melissa, quando a Melissa incorporava ele. Então algo assim bem tétrico, assim, sabe, bem maligno. E eu me lembro quando a gente ia escutar o Mercyful Fate na casa do Gilson. O Gilson morava nos fundos da casa da avó dele, e a avó dele tinha um som mais potente, e às vezes a gente ia para a casa da avó dele para poder ouvir som pesado. E eu me lembro que ele mostrou para mim, assim, sabe, a primeira vez que eu vi o Mercyful Fate Melissa, né, eu observei na casa da avó dele que a avó dele tinha um crucifixo grande na parede, sabe, todo colado, os braços, a cabeça, né, os pés colados com durepox. E eu olhei, sabe, e falei assim: ô Gilson, esse crucifixo aí, por que ele tá todo quebrado assim?
E aí ele disse, vou te mostrar por quê. E aí ele botava o disco do King Diamond vinil, né, do Mercyful Fate Melissa, e aí quando começava a tocar aquele disco do Mercyful Fate Melissa, não precisava estar tão alto, sabe, era só de estar tocando, aquele crucifixo começava a tremer na parede, sabe, a tremer, daqui a pouco, puf, caía da parede. E o engraçado, sabe, que era só, no caso assim, a cruz ficava na parede, e só o Jesus, aquele pregado feio, que não é o meu Jesus, não é o teu Jesus, entendeu? Porque o nosso Jesus não está mais numa cruz, né? Ele já ressuscitou, já tem um corpo de glória, que no Apocalipse já diz que é totalmente diferente daquela imagem, né, que Isaías dá sobre o Messias sofredor, mas caía só aquela imagem daquele Jesus, sabe, no estado, no caso, que os romanos, né, deixaram ele lá na cruz. Então, assim, coisa muito interessante, sabe? E eu mudei o visual, sabe? Comecei a frequentar uma casa de shows lá no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, né, chamada Garage, né, ou Garage, Rock Bar, uma coisa assim, não me lembro bem o outro nome subsequente, onde aconteciam os shows mais pesados, né, naquela época do underground carioca. Lá, né, eu conheci o death metal, né, através da banda Sarcófago. Inclusive tive lá num dia que a Globo estava lá fazendo uma reportagem a respeito, né, do death metal, a respeito desse tipo de fenômeno que estava chegando no Brasil. Isso é mais ou menos, né, 1991, 1990, por aí, sabe, que aconteceu isso aí. E aí quando, veja bem, aí eu tinha minha coleção já, né? Eu tinha meus Creator, tinha o Sodom, tinha o Sepultura, né? Tinha meus primeiros discos assim de black metal mais antigo, né? Que era o Bathory, Hellhammer, né? Enfim, eu tinha já os meus discos lá, os meus preferidos. Uma preferência muito grande, assim, sabe, pro thrash metal alemão, Destruction, né? Tinha todos, né? E outros também, e outros mais, tá bom? Mas quando eu conheci o death metal, aí eu me apaixonei pelo death metal, sabe? Porque o death metal era muito mais pesado, muito mais agressivo, muito mais veloz, né? E na época, inclusive, o Sarcófago estava na turnê do disco The Laws of the Scourge. E se não me falha a memória, posso estar enganado, eu comprei o vinil da mão do próprio Wagner, né? Que é músico, fundador, foi um dos cofundadores do Sepultura, inclusive, né? O Wagner. E tá bom, tranquilo, vamos lá. Aí passei então a ser death metal, tá? Quando deu o ano de 1993, chegou o tempo do quartel, tá? E meu pai, como era militar, era natural que ele quisesse que eu fosse, né, militar. Só que eu tinha cabelo comprido, entende? E andava daquele jeito, calça apertada, rasgada, camisa de banda, crucifixo, pentagrama, já me auto-intitulei anticristão, sem nem saber direito a história de Cristo, sem nem saber direito. Sabia, claro, aquilo que a história comum conta, né? Principalmente sobre a questão da igreja romana, a Inquisição, queimava as bruxas, matava as pessoas que eram ligadas ao ocultismo, e comecei a desenvolver essa algeriza ao cristianismo, sem nem mesmo saber, no caso, o que se tratava o amor de Deus, do que a Bíblia dizia sobre o plano de salvação, enfim. Aí, o que acontece? Então, 93, 18 anos, época do quartel, né? Época do quartel. E aí eu não quis servir o quartel, disse pro meu pai, né? Pai, é o seguinte, eu não vou pro quartel, não quero ir pro quartel, e não vou cortar meus cabelos. E aí entrei assim, sabe, num processo de atrito, sabe, e rebeldia com meu pai, tá bom? Mas assim, nesse período, né, isso fique frisado, que é interessante que desde os 12 anos de idade eu trabalho, Então com 12 anos eu comecei a trabalhar no bar do meu pai pescava para complementar a renda, eu ia pescar junto com ele, então assim, né, e nesta época eu trabalhava junto com o Gilson num restaurante, né, perto assim, acho que era zona norte do Rio de Janeiro, eu não sei bem onde é que era os endereços, assim, eu sou meio ruim para esse negócio de endereço, mas a gente trabalhava junto, eu e o Gilson, num restaurante, né, atendendo lá no balcão. Aí, 93, tá,
eu digo para o meu pai que eu não vou ir para o quartel. Saio do Rio de Janeiro, né, como desertor, ou seja, aquela pessoa que foge do serviço militar. Vou para a cidade de Santo Ângelo, aonde morava minha avó e meu avô. E lá na cidade de Santo Ângelo eu fiquei 3 meses lá, aonde eu pude conhecer realmente a história e a bagagem do meu avô dentro do espiritismo. Então lá em Santo Ângelo, meu avô confidenciou a mim, quando ele tinha um centro espírita, né, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de terreira, né, de espiritismo, que o próprio diabo apareceu para ele, né, numa oportunidade que ele estava dentro da sua terreira fechado. Ele era muito estudioso assim, dos livros, dos ensinos de Kardec, e ele disse que ele estava lá dentro numa madrugada estudando, e quando vê, mesmo com as portas da terreira fechada, entrou um homem todo de branco, sabe, com um terno de branco, com um chapéu branco, né, loiro, de olho claro. Entrou, ele notou, claro, como um médium espírita, que era um espírito, e ele disse que esse espírito falou para ele: Nepomucemo, eu vim aqui te propor um pacto. Isso meu avô me contou. E aí o meu avô disse para ele assim: não, eu não quero fazer nenhum pacto. E ele disse: não, mas eu vim fazer um pacto para ti, ser muito famoso, ter muito dinheiro e crescer muito dentro do espiritismo. E aí o meu avô disse assim: não, eu não quero nenhum pacto. Aí ele disse assim: tá bom, mas quando tu precisar, tu só me chama por majestade que eu apareço para ti. E estendeu a mão para o meu avô. O meu avô apertou a mão dele. Quando o meu avô apertou a mão dele, o meu avô me disse que o meu avô olhou nos olhos dele, e dentro dos olhos dele tinha chama de fogo. E ele, puf, sumiu na frente do meu avô. E meu avô sabia, meu avô falou para mim que sabia que era o próprio diabo, né, que era o próprio Satanás. Mas tudo bem. Nesses 3 meses eu vi meu avô operar sinais, né, dentro desse ramo assim do espiritismo, né, por uma questão de respeitabilidade pela memória do meu avô, que já é de saudosa memória, eu não vou dizer, entendeu? Mas na minha concepção teológica cristã eu sei muito bem o que usava ele, qual que era a fonte, né, daquele poder que conferia a ele esse poder de fazer sinais. Mas assim, entre as coisas que eu vi, uma das que eu mais fiquei perplexo e fiquei chocado nesse período que eu estava com ele, porque ele era muito procurado na cidade para poder benzer e curar pessoas, né? Foi um rapaz que ele subiu num pé de mamão, eu acho, se não me falha a memória, o abacate, era um pé de árvore alto, né? E esse rapaz, ele caiu lá do pé de árvore, né? E ele quebrou a clavícula, né? Que é esse osso aqui que tem no ombro, assim, sabe? E tipo assim, eu acredito que havia uma carência, sabe, no hospital lá, nessa questão de atendimento, assim, sabe, para esse tipo de fratura. E a pessoa, acho que era muito devota dele, acreditava muito nos poderes dele, né, e acabou levando lá para ele, sabe. E eu não sabia que ele fazia essas coisas, mas até hoje eu me lembro que ele tinha muitas imagens, e era estranho, porque tinha imagem de santo católico, tinha imagem de entidades, entendeu, de Umbanda e Quimbanda, né, tinha imagens meio agregadas, assim, à cultura indígena. Eu não sabia que tudo isso aí se fundia, sabe, né? E depois eu fui estudando, assim, que existia a pagelança, que era a magia dos índios, né? E fui vendo esse sincretismo, essa identificação dos santos católicos com a questão, né, da Umbanda, do espiritismo, né? Ou seja, nomes diferentes, mas as mesmas entidades se manifestando, né, em religiões diferentes. E aí o meu avô fez ali uma reza, entendeu? E ele bateu as 2 mãos assim e fez assim, ó, com as 2 mãos, e aquele rapaz estava com o osso saltado, uma fratura exposta, e ele pegou e botou a mão em cima do ombro daquele rapaz, e aquele rapaz deu um grito: "Ah!" Era um rapaz assim, jovem, dos 16 anos, 17 anos mais ou menos, sabe? Era pouco mais novo que eu. Quando meu avô tirou a mão, eu olhei para as mãos do meu avô, era vermelha, estava vermelha assim como se estivesse em cor de sangue, sabe? E ele tirou a mão do rapaz. Quando ele tirou a mão do rapaz, só estava aquele vermelhidão, e o osso estava soldado. Soldou o osso na hora, ali na minha frente, eu vi com os meus olhos, ninguém me contou. E neste período a minha avó me contou as experiências que ela teve, né, no campo da ufologia, né,
ela contou a respeito de uma experiência que ela teve, né, na cidade de São Tomé das Letras, lá em Minas Gerais, aonde um grupo de pessoas esperava uma aparição, né, de uma santa, acho que é a Nossa Senhora de Fátima, eu acho, ou é essa padroeira do Brasil, Aparecida aí, enfim, né, que aparecia lá de vez em quando, que descia, né, do céu, uma imagem triangular com o núcleo, a parte interior preta, né, negra assim. E aí uns diziam que era Aparecida ou Fátima, né, eu não sei bem os nomes aí, se é a mesma santa, coisa e tal, né, dizia que era ela envolvida no manto branco, e como a santinha era pretinha, né, escura, negra, aí o núcleo era negro. E os ufólogos diziam que era um disco voador. Minha avó me contou essa história, sabe, quando o Silvio Santos, né, levou um ufólogo, né, e um parapsicólogo no seu programa, isso na década de 70, minha avó me contou, nessa época que nós morávamos no Rio de Janeiro, né, que esse parapsicólogo e ufólogo, né, disse que pessoas iam começar a ouvir um barulho, um ruído no ouvido, como se fosse uma música. E essas pessoas eram os escolhidos para ter o contato, no caso imediato, terceiro grau, com os alienígenas, entende? Que iam aparecer lá em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Aí a minha avó disse para mim, não, eu do nada, ela me contando, a minha avó, eu do nada, sabe, porque eu me interessava muito nessa questão de ufologia, inclusive eu tinha muitas revistas daquela UFO, sabe, e ela me contou a experiência dela a respeito desse tipo de coisa, né, que hoje, claro, eu sei que alienígenas, coisa e tal, são principados, né, são espíritos de alta esfera e alta hierarquia que se manifestam em forma de luz e coisa, e também são experimentos, né, são máquinas, são naves que estão sendo aí construídas pelas grandes potências mundiais, que estão em testes, né, então tá bom. Não existe disco voador alienígena como esse povo aí da ufologia ensina. Hoje eu tenho essa compreensão. Mas a minha avó disse que quando ela ouvia esse barulho, sabe, desse contato, digamos, com esses seres alienígenas, ela disse que ela sentia muita dor de cabeça, muita náusea, e ela disse que ela olhava para a parede, para as coisas, e as coisas se mexiam, como se fosse tudo mole, como se fosse gelatina. E ela me contou uma experiência grande que ela teve esse tipo de, para mim, na minha concepção, ataque espiritual, né? Mas esse contato com supostos alienígenas, e ela disse que nesse momento ela foi vomitar no banheiro, e ela disse que ela ia se escorando nas paredes, porque ela tinha vertigens nesses momentos, e as paredes eram mole, sabe, ela encostava na parede e afundava a mão dela na parede, como se fosse de elastano, de borracha, e quando ela foi vomitar, ela encostava no vaso, e o vaso era todo solto, como se fosse de borracha, sabe, essas experiências terríveis, sabe, incríveis as coisas que minha avó contou nesse campo aí da parapsicologia. Tudo bem, eu fiquei um tempo lá, né, e lá tinha uma loja em Santo Ângelo, que eu não me lembro mais como é que era o nome, se era Caverna do Rock, eu acho, uma coisa assim, sabe? De um cara que estava, digamos assim, pesquisando ali, era o início da internet, sabe? Pesquisando, né, um fenômeno que estava começando a acontecer no mundo, que era o retorno, ou digamos assim, a explosão do black metal mundial. E aí eu comecei então a pesquisar sobre o black metal. Tá? Eu já conhecia as bandas mais antigas, Bathory, Celtic Frost, Possessed, que não era black metal exatamente no tocante ao estilo, mas era satânico, e outras bandas satanistas e tal. Mas ali eu me interessei por aquilo ali. Fiquei um tempo ali. O meu tio, irmão do meu pai, né, que morava na cidade de Porto Alegre, estava precisando de um funcionário para trabalhar, né, numa empresa que ele tinha, e ele pegou e ligou para minha avó e disse: "O Luciano tá aí?" Aí a minha avó disse: "Não, tá aqui." "Tá, então manda ele vir para Porto Alegre. Manda ele vir para Porto Alegre para trabalhar para mim aqui." Aí eu fui trabalhar, né, no motel que meu tio tinha. Trabalhei lá de porteiro, segurança, vigilante e tal, né? Ali só esse tempo do motel aí já vai longe a história, e eu não termino nunca, porque a história é muito grande. Mas assim, nesse período eu comecei a me interessar pelo black metal
como, digamos assim, um estilo musical prioritário para mim me apegar de forma assim prioritária, sabe? E comecei a adquirir então, sabe, ou importando ou comprando, né, disco das bandas Mayhem, Burzum, Dark Throne, Cradle of Filth. Na época eram as principais que tinham Emperor, né, que era o movimento ali da Noruega e Suécia, que era o que estava, digamos assim, dominando o mundo. E este movimento, entende, ele, digamos, criou um vínculo mundial com outras bandas de outros países para poder criar um movimento chamado Inner Circle, que era um movimento cujo seu fundador, o Euronymous, que era da banda Mayhem, fundador da banda Mayhem, que é uma das principais bandas de black metal, acho que até hoje existe, né, o Mayhem, ele criou esse movimento onde os membros das bandas de black metal mundial estavam criando um círculo satânico visando perseguir, depredar e causar terrorismo às igrejas evangélicas, às igrejas em geral. Só na Noruega, Finlândia e Suécia, nesse período, 93 a 95 por aí, foi queimado mais de 25 igrejas evangélicas por esses membros de bandas de black metal. Na época, eu comecei a desenvolver contatos por carta. Tinha muito essa questão de contatos por carta, troca de fitas demo, né, que eram aquelas fitas gravadas de forma amadora, né, por músicos e tal. E nesse 93, nessa época eu cheguei em Porto Alegre, eu comecei então a ser do movimento black metal. Comecei, entendeu, tipo assim, ter amizade com pessoas ligadas ao movimento black metal gaúcho. Comecei a tocar. Toquei numa banda de black death metal, que era naquela linha do sarcófago antigo, né, que era death metal com temática satânica. Tive uma banda de doom metal, que é um estilo assim de metal assim mais tétrico, depressivo, entendeu? Toquei numa outra banda também, que era uma banda de noise grind, porque tinha essa fusão assim, sabe, dos ritmos extremos. E aí tinha uma banda, duas principais, que o pessoal também do black, do death metal, que o pessoal gostava, né, que era o Napalm Death e o Carcass. E aí eu fiz uma banda com alguns amigos que era o estilo do Carcass, né, como eles diziam, só podreira, era só temática splatter, era coisa podre, assim, só tratava só de coisas horrendas da vida. E nesta época que eu fui, entendeu, pro black metal e comecei a ser tipo um ativista do movimento black metal. É desta época, né, que tem essa foto aqui minha, ó, tá bom? Eu fiz a impressão dela porque a foto original eu cedi para um pastor. Esse aqui sou eu aqui, ó, desse lado aqui, ó, tá bom? A foto original eu cedi para um pastor da Deus e Amor, que colocou meu testemunho no programa Voz da Libertação. Então nessa época aqui, né, a gente era do movimento black metal, né? E aqui vocês podem ver essa cruz aqui, ó. Ela é uma cruz de lápide de cemitério, porque nós íamos muito ao cemitério beber, profanar túmulos, fazer coisas horríveis, pegar crânio, ossos de pessoas para fazer rituais. Então eu tinha uma coleção de cruz de cemitério. Meu quarto todo, naquela época, era cheio de cruz de cemitério, porque eu roubava as cruzes de cemitério e levava para casa. Então tá aqui, ó, para você ter uma ideia, aqui tá uma coisa do Sepultura, que a gente jogava dardo, né, no quadro Sepultura, o pentagrama, que é um símbolo satânico que eu tenho tatuado aqui no meu braço, aqui, né, no lado esquerdo, e no lado direito, né, eu tenho aqui um anjo caído tatuado. Tenho diversas tatuagens, na verdade, né, mas não é... Como eu não ando sem camisa, né, não ando de forma assim, digamos assim, na rua, né, desordenada, então as pessoas não veem, né, que eu não tenho tatuagem, que eu tenho tatuagem. Aí aqui na minha mão tá inclusive, né, um Hellhammer, né, que esse aqui é uma edição, no caso, raríssima, um vinil do Hellhammer na época, valia muito dinheiro. Então eu comecei a colecionar, sabe, dezenas, centenas, sabe, de discos de vinil e comecei a fazer parte do movimento black metal. E como as bandas de black metal, naquela época, elas tinham esse ativismo lá
na Escandinávia. Começou a chegar no Brasil também esse movimento de queima de igreja, perseguição, né, a pastores evangélicos, a evangélicos em geral, e queima de igrejas. E aí esse movimento ele foi investigado, inclusive foi alvo de uma reportagem, né, que está aqui no jornal O Diário Gaúcho. Polícia investiga culto a Satã. Eu acho que depois vai ter que inverter aqui o vídeo, né, para poder ficar, no caso, direitinho o espelhamento do texto. E aqui a reportagem diz: rituais e cemitérios utilizam sangue de jovens como oferenda. Então era um movimento, né, black metal alcançando o Rio Grande do Sul. Deste movimento black metal resultou, pessoal, um estrago muito grande, que as coisas vão caindo assim, o pessoal vai esquecendo, sabe, e vai saindo da memória. Mas muitas igrejas foram queimadas, né? Muitos cemitérios foram depredados, igrejas católicas, evangélicos perseguidos, pastores ameaçados de morte, né? E esse movimento aí, ele teve, digamos assim, quase que uma hegemonia entre os jovens que eram envolvidos, digamos, com a questão do satanismo lá dentro do Rio Grande do Sul, porque o black metal é o heavy metal satânico. Então tá aqui, ó, a reportagem que conta em particular a história de um dos membros, né, do movimento black metal, que ele fez um ritual dentro de um cemitério com uma adolescente, né, uma adolescente, uma jovem, né, e ele cortou os pulsos dessa menina, entendeu, para poder fazer o pacto satânico, né, e isso aí a mãe da menina entrou em contato com a mídia e acabou saindo, né, ó, as reportagens, ó, sob as ordens de Satanás. E aqui tá uma série de reportagens, entendeu, né, esse rapaz, por fim, ele acabou, né, sendo conduzido à delegacia, prestou depoimento e tal, e aí por fim acabou, me transparece, sendo liberado, né, por questão de, digamos assim, a menina, assim, parece que, né, inocentou ele, disse que ela fez o pacto de livre e espontânea vontade. Eu não sei qual foi a pena, no caso, né, que acabou resultando, né, no caso desse rapaz aí. Aí o que acontece, pessoal? Eu era envolvido, né, com um grupo de jovens dentro do ocultismo e do satanismo, né, naquela região ali de Porto Alegre. Tinha as bandas, cheguei a tocar em alguns eventos, shows e coisa e tal, gravações. As coisas foram se perdendo com o tempo, sabe, pessoal? Né? Foram se perdendo com o tempo. E aí o que acontece? Depois que passou aquela explosão, sabe, digamos assim, dessa onda, porque daí caiu na mídia, aí deu meio que uma intimidada, né, nesse pessoal assim do black metal, essa questão de destruir cemitério, né, de queimar igrejas, coisas que eu participei, inclusive, entendeu? E isso eu era insuflado, né, pelo movimento norueguês. Eu tive contato com alguns músicos, né, lá da Noruega. Por exemplo, eu trocava correspondência, né, com muitos black bangers, que eram músicos de banda de black metal, e entre eles, né, eu tive contato com um chamado Mortis, que era, no caso, tecladista da banda Imperor, e depois ele partiu para uma carreira solo, fazendo um som ambiental, assim, só com teclados, tá bom? E nesta época, como eu era do movimento black metal, passado um tempo que a mídia começou a fazer reportagens, saiu reportagem no Teledomingo, entendeu? O que aconteceu? Não sei como, desconfio, mas não sei como, uma repórter do Diário Gaúcho aqui, que é da RBS e pertence à afiliada Globo, me ligou e perguntou se eu gostaria de dar uma entrevista, sabe? De dar uma entrevista, tá? Só que nessa época eu já era convertido, tá bom? Nessa época eu já era convertido. E aí sai a reportagem, eu vou contar para vocês sobre a minha conversão agora, tá bom? Para poder encaminhar o fim do vídeo. Então tá aqui a reportagem, ó. Evangélico já foi satanista, tá bom? Como a reportagem ela é pequena, ela tem ela aqui, tá bom? A impressão, no caso Xerox, né? E aqui
um breve relato, no caso da entrevista que ela fez comigo. Evangélico, já foi satanista. Durante 30 anos, Luciano Martins viveu o inferno. Iniciado no satanismo muito jovem, satanismo ligado a bandas de black metal. Tá? Leia-se isto, tá bom? Porque eu nunca me arrolei prerrogativas de ser sacerdote satânico, de participar de seita satânica, coisa que eu nunca fiz. Eu era um satanista aleatório, fiz vários pactos, fiz vários rituais, coisas aqui que não vem ao caso, tá bom? Leu, estudou, foi tão fundo que ficou desestabilizado emocionalmente. Aqui, palavras da repórter. Ele considera que foi salvo numa noite com frio e fome. Aqui é meu testemunho, não vou falar agora, tá bom? Vou falar mais pro final, tá? Passou da morte para a vida, coisa e tal. Hoje integrante da Assembleia de Deus. Hoje espontâneo e franco, ele admite que em seu tempo de satanista chegou a destruir cemitérios e participar de grupos que incendiavam igrejas. Tá? Reportagem do jornal O Diário Gaúcho, tá bom? Isso aqui foi em 2005, 2004, 2005. Pessoal, concomitante a essa vida louca, né, do black metal, death metal, heavy metal, o uso abusivo de álcool, que eu já bebia desde jovem, tá? O uso abusivo de drogas, começando como todos começam, né, com maconha, aí depois cocaína, crack, né, lança-perfume e outros tipos de drogas. O uso das drogas para poder ter experiências, né, com os espíritos malignos. E eu chego então aí aos meus 28 anos, mais ou menos, por aí, 29 anos, eu começo a ter uma depressão muito grande, muito grande. Porque o que acontece? O próprio uso da cocaína, intenso, sabe? Depois ele proporciona uma depressão muito grande. Por isso que usuários de drogas, muitas vezes, eles acabam, né, tirando as suas vidas, porque depois de usos intensos de drogas, eles acabam se deprimindo muito e acabam tirando a sua vida. Então eu tive uma depressão muito profunda. E eu era aquela pessoa que eu ia nas bocas de tráfico lá e comprava 50 gramas, né, 30, 40 gramas de cocaína. Isso eu acho que vai ter que ser editado para não dar problema aí no YouTube, no algoritmo. E eu ficava às vezes trancado, né, 10, 15 dias usando droga direto, sabe? Emagreci ali 10, 15 quilos, sabe? Só usando droga. E algumas pessoas usam droga e comem, eu não conseguia comer. Eu só usava. E nisso aí eu perdi milhares e milhares de reais. Eu era ao ponto, assim, sabe, na época eu já trabalhava já não trabalhava mais com meu tio, mas trabalhava como TI, técnico informática, fiz alguns cursos nesta área e ganhava muito dinheiro. Só que eu gastava tudo nas drogas, botava tudo fora da cocaína. Cocaína, prostituição, boate, tudo que não prestava. E nesse período que eu tive essa depressão, o normal é a pessoa buscar, né, recurso assim para quem é incrédulo, para quem era contra a igreja, recurso na medicina. Então eu fui, sabe, fazer tratamento, né, com psicólogo. O psicólogo disse: isso aqui é problema psiquiatra. Fui no psiquiatra, me prescreveu alguns remédios, né, cloreto de fluoxetina, Aldol, carbonato de lítio, outras coisas que eu tomava, sabe? E aí não adiantou nada, porque daí eu tomava todos esses remédios e mais a bebida e mais a droga, e cada vez eu ficava pior. Quando eu tava já no estado assim, sabe, totalmente assim, sabe, perturbado, aí alguém disse pra mim, porque daí o que acontece? Eu parei de falar disso lá nos 20 minutos, por aí, 30 de testemunho, mas eu nunca parei de ter as experiências místicas, de visão, de audição, de sonhos perturbadores, de vozes, nunca parei. E alguém atrelou essa situação que eu estava com uma falta de desenvolver espiritualmente. E me aconselharam que eu fosse então ao centro espírita. Eu tive lá no centro espírita, né, fizeram lá um ritual que, se eu não me
falha a memória, né, fizeram uso de um médium de passagem, que é uma pessoa que sai o espírito na doutrina deles, obsessor da pessoa, ou seja, o espírito que oprime a pessoa, entra nesse médium e fala da boca desse médium o que ele quer. Aí tá, daí eu vi lá que era um espírito de não sei quem, que não sei o que, não sei o que mais e tal, não sei o que, e fiquei um tempo lá, mas não adiantou nada. Aí eu peguei e fui pra Umbanda. Aí teve um senhor lá, sabe, né? Inclusive eu falei em umas lives aí esse tempo atrás sobre ele, que tentou me ajudar bastante, sabe, era bem queridão ele, sabe, se não me engano era Jorge o nome dele, né? Que tinha uma terreira de Umbanda aqui em Canoas, né, na época, nem sei se ele é vivo. E aí ele fez lá uns trabalhos, né, pra mim, entendeu, pra ver se me ajudava nessa área aí, entendeu, coisa e tal. Cheguei até a comprar as roupas lá, entendeu, tinha, né, as roupas branca e não sei o que, e guias, né, daquelas cores lá, verde, amarelo e tal, né, tudo bem, né, linha de Umbanda. Fiquei um tempo lá, mas continuei fazendo as mesmas coisas, sabe? Eu não tinha uma libertação, entendeu? E aí eu achei que aquilo ali era muito fraco para a situação que eu estava. E aí, como eu era frequentador da noite, então eu tinha amigos e amigas que iam na quimbanda. E eles falaram, cara, isso aí é Exu, isso aí que tem, entendeu? Isso aí tem que pegar e tem que ir pra quimbanda. E aí, uma amiga minha pegou e me levou numa terreira de quimbanda. E aí, o que acontece? Daí vem lá a pessoa lá, né, incorporada com a entidade, né? Uns tem, outros não tem, né? Uns é verdade, outros não é, entendeu? Então, tem esse lado também, sabe? Eu vi isso aí acontecer, né? E aí disse, não, vai ficar aqui, nós vamos te ajudar, não sei o que e tal, né? E inclusive esse primeira terreira de quimbanda que eu fui, né? O pai de santo lá, ele recebia uma entidade chamada Exu Caveira, né? E ele disse, não, vai ficar aqui, não sei o que, e aí passei aquele processo, né? Aí você imagina comigo, eu alcoólatra, drogado, entendeu? Né? Viciado em vários tipos de drogas, entende? Para a entidade poder dominar ali o meu corpo ali, eles davam cachaça e cigarro, bebida alcoólica. Quando que eu ia pegar e ia me libertar daquilo ali? Nunca, nunca. E aquele ambiente, aquela fumaceira e todo mundo bebendo, coisa e tal, ou seja, um clima totalmente propício para manter a pessoa no vício. No vício. Daí tá bom. Aí não adiantou. Mas o que é interessante é que eu ia de lugar em lugar, de terreira em terreira, assim como tem crente que vai de igreja em igreja e não fixa suas raízes em igreja nenhuma, eu também ia de terreira em terreira, né, buscando cada vez fazer trabalhos mais fortes e cada trabalho mais dinheiro, e se não tinha dinheiro era uma televisão que tinha que tirar, era uma geladeira que se tirava para poder pagar, entendeu? Eu nunca fiz nada de graça dentro dessa linha de quimbanda aí, sabe? Trabalhos. Cheguei a ter as roupas, né? Cheguei lá a desenvolver, cheguei, entendeu? A ajudar, cheguei a acompanhar essas pessoas que se dizem pai de santos em vários rituais, onde tem vários vídeos aí no meu canal no YouTube que não podem ser desmentidos, entendeu? Porque eu falo de rituais e coisas que eu participei, que só pessoas que são de dentro mesmo da coisa, sabe? Aprofundados, sabem que isso existe, coisas inclusive que são proibidas por lei, entendeu? Né? Mas não sei por que existe essa complacência, né, com a lei a respeito desse tipo de rituais e coisas aí, entendeu? Profanação de túmulo e coisa e tal. Tudo bem, vamos lá. E cada vez eu pioro. Aí cai na mão de uma mulher lá em Porto Alegre, entendeu? E essa mulher é assim, ó. Essas entidades, elas vão pedindo reforços de trabalho, sabe, de tempos em tempos. E se a pessoa não vai fazendo, para poder ter mais poder e ter mais seguidores, mais clientes, entendeu? Dentro daquilo que é permitido. Porque existem coisas que não são permitidas, que também são praticadas, né? Mas dentro daquilo que é permitido, o maior animal que pode ser sacrificado, né, para satisfazer os anseios dessas entidades é o boi. Quando um pai de santo, uma mãe de santo, né, ela
ela chega no ponto de matar o boi, já fica todo mundo já, opa, peraí, esse aí já tá, já, digamos assim, apelando, entendeu? Já tá, já sabe, porque depois do boi, pessoal, aí eu não quero acusar ninguém, eu quero falar do que eu sei e do que eu vi. Apareceu aqui na Grande Porto Alegre, né, várias vezes crianças sem órgãos, tá bom? Crianças mortas, crianças que desaparecem e nunca ninguém acha, nunca mais acha, entendeu? Então eu sei que existem sim seitas satânicas, né, e inclusive infiltradas em várias religiões que fazem sacrifício de crianças, mas tudo escondido, tudo muito em off, entendeu? Para que ninguém fique sabendo. E essa mãe de santo, a última que me atendeu, né, dentre tantas que eu tive, tantos que eu tive, ela fez um trabalho, entendeu? Que aqui eu quero explicar muito bem, porque eu fiz parte de um debate contra um cara que se diz feiticeiro aí, e o cara pegou e porque eu falei, entendeu, de orixá nesse debate aí, entendeu? E ele disse, não, mas vem cá, mas o orixá não tem nada a ver com o satanismo cristão. Chega, sabe, a gente chega a ficar assim, sabe, perplexo com a burrice, sabe, com a falta de capacidade cognitiva das pessoas entenderem o que tu fala. Eu era satanista pelo heavy metal, pelo black metal, mas fui de religião como um frequentador. E o orixá é a entidade de cabeça mais forte que tem, né, dentro dessas linhas de religião. E aí o que acontece? Essa mulher que diz mãe de santo, ela fez um trabalho, entendeu? Que ela trocou o santo de cabeça. E pelo que eu entendi naquela época, entendeu? Porque eu não tinha muita compreensão, sabe? Eu não era aprofundado na coisa, eu era um seguidor, eu era frequentador, entendeu? Ela teria botado o Exu na minha cabeça, feito o trabalho de uma forma errada, e acabou o Exu dominando a minha mente na época, né? E o orixá ela teria botado no pé, entende? E nesse trabalho que ela fez errado, porque ela já estava já também com a sua mente dominada por essas entidades. Tá bom. A partir disso aí, eu estava em casa normal, tinha uma síndrome de pânico assim, incrível, do nada, sabe? E eu saía correndo pela rua. E meu coração parecia que ia explodir, e eu parecia que ia morrer. Eu começava a ouvir vozes, sabe? E aí eu fiquei realmente com todos os sintomas da esquizofrenia. Mas na verdade não era. Porque daí o que acontece? Eu estava em casa normal, quando veio me dava um negócio no coração e eu me desesperava e eu tinha que sair correndo. E eu pulava muro, pulava grade, se estivesse preso. Às vezes meus pais tentavam me conter, me atavam. Eu cheguei a ficar amarrado dentro do quarto. Não conseguia. Eu rompia tudo aquilo como gadareno e saía correndo pelas ruas. Às vezes no inverno, 0 grau, 1 grau, eu sem camiseta, só de bermuda, descalço, correndo pelas ruas. Aí eu corria. E na minha mente vinha flashes, sabe, de locais, isso tudo aqui em Canoas aconteceu, aonde tinham sido feitos trabalhos e oferendas. E aí eu via, aparecendo na minha mente, visão. Em tal lugar tem lá uma oferenda, tem um trabalho sendo oferecido. E eu ia lá, chegava lá, recém as pessoas que tinham oferecido a oferenda tinham saído do lugar, porque ainda estavam as velas acesas, ainda estavam as bebidas ali inteiras. E normalmente essas pessoas que são moradores de rua, eles ficam a vida toda morando na rua porque eles bebem essas bebidas aí, que são para essas entidades. E quando elas bebem as bebidas que são para as entidades tomam mais ainda o corpo delas e elas ficam mais ainda presas. E por isso que não conseguem libertação, moradores de rua. Aí o que acontece? Eu parava só de correr quando eu chegava no lugar onde estavam então essas oferendas. E ali eu sentava, sabe? E eu começava a beber aquela cachaça, aquela champanhe, aquelas coisas. E sentado ali eu via as entidades vindo, sabe? Andando assim, sabe? As mesmas formas que aparecem nessas imagens que eles fazem de gesso, de madeira e coisa, era a visão que eu via, sabe? Eu via o Zé Pilintra, sabe? Né? Um homem moreno, negro, né? Mulato, né? Com uma roupa branca, um chapeuzinho aquele virado de lado, eu via andando, sabe? Eu via
né, a entidade chamada Maria Padilha, toda de roupa preta. Eu vi a entidade chamada Maria Mulambo, toda parecia uma mendiga, assim, sabe, com as vestes toda rasgada, sabe, suja, assim, uma bruxa, assim, tipo uma bruxa. Eu via, sabe, com meus olhos abertos ali, enquanto eu estava naquele êxtase maligno, envolvido ali no meio daquele ambiente ali. Então era coisa terrível, irmãos. Era incrível, incrível. Disto aí me resultou 2 internações no manicômio, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, 2 internações no Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, que já é para a questão de desintoxicação das drogas, e nada disso deu resultado. E meu estado cada vez era pior. Suicídio eu tentei 2 vezes por enforcamento. E sempre na hora ia alguém lá e cortava o meu cinto, porque eu pegava o meu cinto, pendurava em algum lugar. Uma vez foi no banheiro de um bar, depois de ficar vários dias usando cocaína. E outra vez eu me pendurei na grade, né, da casa de uma amiga minha, né, de madrugada. E aí quando eu no caso, eu soltei o corpo, que daí eu fiquei em pé na grade, botei o cinto, entendeu, no pescoço e na grade. Quando eu soltei, que deu aquele pum do corpo, ela ouviu o barulho e ela veio e conseguiu me levantar pelas pernas. Fiquei semi-morto ali, entendeu? Fui internado. Passei por um processo também de briga nas ruas por causa de drogas, né? E é onde eu fui espancado. Eu cheguei a ficar 23 dias internado no hospital. Tive que fazer uma cirurgia plástica para reconstituir todo esse meu lado aqui do meu rosto aqui, ó. Essa parte todinha minha aqui de platina. Aqui, ó, esse lado todinho aqui, ó. Isso aqui tudo foi quebrado a pauladas e coronhadas, né, numa briga que eu me envolvi, eu contra 7 pessoas por causa de drogas. Perdi milhares de reais. Foi uma vida muito terrível, muito difícil. E por fim, né, a minha família, por não conhecer o Evangelho, acabou, digamos assim, não tendo o que fazer comigo, porque daí eu ficava na rua, a entidade tomou conta do meu corpo, eu passava lapsos, às vezes de 2 meses, 3 meses, sem saber quem eu era, acordava dentro de cemitério, de catatumba de cemitério. Quantas vezes acordei? No cemitério aqui de Canoas, no cemitério de Cachoeirinha, sabe? Lá dentro tem as catatumbas, algumas têm tipo uma gaveta, tem átrios lá dentro. Eu acordava lá dentro, nem sabia como é que eu parei lá. Acordava em casa abandonada, muitas visões, muitas coisas eu vi, sabe? Terríveis, 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 sabe? Coisas assim inefáveis, sabe, que eu vi, sabe, nesse campo assim, sabe, do ocultismo, da bruxaria, pactos que eu fiz, né, que me resultaram esse estado no qual eu fiquei. Porque eu busquei no diabo, né? Eu busquei nesse ser maléfico, nesse ser traiçoeiro, nesse ser maligno, no inimigo do povo de Deus, nesse que é derrotado. Eu busquei, entende, experiências de ficar, né, despido, sentado no pentagrama com 5 velas ali pretas, né, derramando sangue, cortando veia. Até hoje eu tenho as marcas nas minhas veias, talvez não apareça, mas eu tenho marcas de cortes nas minhas veias, né, que foram cortes que eu fazia a faca para poder derramar sangue, né, para que eu pudesse ter experiências, né, com esses espíritos. Fiquei um tempo na gnose, desenvolvendo aquilo que se chama desdobramento astral. Falei no começo do meu tio, que era espírita, vidente de visão e de audição, que num desdobramento astral que eu fiz, eu apareci na casa dele e ele conseguiu me ver de olho aberto dentro da casa dele. Como acontece isso? Não sei. Eu sei que acontecia. E aí, pessoal, já morador de rua, no dia 21 de setembro do ano de 2003, eu decidi mais uma vez tirar minha vida. Eu ouvi uma voz que disse para mim assim, ó: te mata, a tua vida não tem mais solução, acaba com a tua vida. E eu não queria mais sofrer, pessoal, porque eu tomava 3 litros de cachaça por dia, ou quando tinha condições, 1 garrafão de vinho por dia. Usava droga, crack, cola de sapateiro, thinner, tudo que tinha de coisas, digamos assim, entorpecentes eu usava. Eu não queria mais sofrer.
eu queria tirar minha vida. E eu fui então a um bairro aqui da cidade de Canoas chamado Guajuviras, aonde aquela voz me instruiu: te atira na frente de um carro. E eu fui então para aquela avenida movimentada no bairro Guajuviras, na cidade de Canoas. E ali é o seguinte, passando a brigada, tem uma descida, e bem naquela descida os carros embalam, eles pegam uma velocidade ali, sabe? E eu fui ali de forma proposital, porque conhecia aquela região, porque ficava por ali me drogando. E aí, de repente, eu estou descendo e olhando e cuidando a parte de cima para ver um carro que vem em alta velocidade, e daqui a pouco eu vejo que vem uma caminhonete vermelha. E aí quando vem aquela caminhonete vermelha, eu me digo: e agora? E eu vou me atirar. E na hora que eu vou me atirar, num lapso de tempo, eu sinto que meu corpo todo fica travado. Oh, aleluia! Eu sinto que meu corpo fica todo travado. E eu não consigo discernir naquele momento o que travou meu corpo, que eu não consegui me jogar. E como eu ficava muito tempo sem comer, e muito tempo usando drogas, sem me alimentar, eu era um cadáver ambulante. Porque eu estava lá cabeludo, barbudo, todo sujo, camisa do Iron Maiden, roupa toda rasgada, tênis All Star todo sujo. Era uma imagem terrível. E por dentro de mim era tudo oco, porque eu só bebia, sabe? E dentro aqui era o interessante que essas vozes eu ouvia na mente, dizendo para me matar, falando coisas perturbadoras. Só que dentro, aqui da minha caixa torácica, uma voz falou tão forte que chegou a retumbar dentro da minha tremeu por dentro do meu corpo. Aquela voz disse assim, ó: vira para trás e entra por essa porta. Uma voz imponente, uma voz poderosa, uma voz forte, uma voz que tremeu o meu corpo, mas uma voz boa, uma voz que eu nunca tinha ouvido e nunca tinha sentido aquilo. E bem na frente da onde eu ia me jogar, bem na frente da onde eu ia me suicidar, aquela voz disse para mim: vira para trás e entra por essa porta. E eu estou bem na frente de uma igreja evangélica. Eu olho para trás e vejo uma pequena capela de madeira com uma casa pastoral do lado e uma placa escrito Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu abro o portão de madeira daquele estabelecimento, daquela casa pastoral do lado da igreja. E eu entro no pátio daquela igreja e começo a gritar: pastor, pastor, pastor. A esposa do pastor abre a janela da casa pastoral, uma janelinha que tinha na porta, e ela olha e fala assim: fala, moço. E eu digo assim: o pastor tá aí. E ela pega e vira assim e diz: Pedro, tem um rapaz aqui horrível, um homem aqui no pátio. E o pastor Pedro, que era o pastor da igreja, bota o rosto assim nela e diz: fala, moço. E eu pego em lágrimas, digo para ele assim: pastor, eu sou um satanista, eu sou um ocultista, eu sou um perseguidor do evangelho, eu sou uma pessoa envolvida com quimbanda, com batuque, com feitiçaria. Eu sou um inimigo do evangelho. Eu fiz tantas coisas ruins contra a igreja de vocês, mas quando eu ia me matar aqui, quando eu ia me suicidar aqui na frente aqui dessa igreja, uma voz disse para mim: entra por essa porta, que aqui nesse lugar eu vou mudar a tua vida. E aí ele encheu os olhos de lágrima. E depois, conversando, ele disse: moço, é incrível, porque nesta manhã teve um culto aqui do círculo de oração, e uma das irmãs aqui, a mais idosa, foi tomada em profecia. E ela disse assim: meu servo, ainda hoje eu vou enviar na porta deste lugar um homem, que eu vou transformar ele em um pregador do evangelho e um pastor de ovelhas. Oh, glória! Aleluia!
Glória seja dada ao nome de Jesus. E ele disse para mim aquilo ali com grande emoção. E ele disse assim para mim assim: moço, tem um lugar que nós vamos te levar, chamado Desafio Jovem, na cidade de Três Coroas. Lá você vai receber a libertação. E aí o que acontece, queridos? Deu toda uma movimentação. Dia 23 de setembro de 2003, eu adentrava então a Fazenda Terapêutica Desafio Jovem na cidade de Três Coroas, na Serra Gaúcha. Cheguei lá cabeludo, endemoniado, cheio de problemas. Com 3 dias lá, teve um culto de libertação. Foi necessário diversas pessoas para poder me segurar, para que eu sofresse ali a libertação, né? E por fim fui liberto. Quando eu fui liberto, era incrível, porque tudo que eu via era embaçado, tudo que eu ouvia era obtuso, eu não tinha percepção da realidade das coisas ao meu redor, devido à opressão na qual eu vivia. Quando eu fui liberto, eu comecei a ver as coisas direito, eu ouvia tudo bem, eu conseguia ouvir o som dos pássaros, eu via tudo colorido, eu via tudo normal, a partir do momento que eu recebi a libertação. Com 15 dias naquela casa, ouvindo as pregações e os ensinos e lendo a palavra de Deus, eu compreendi o plano de salvação e eu entendi que o próprio Deus havia enviado seu Filho Jesus para morrer por mim, mesmo eu sendo o pior dos pecadores. E ali em lágrimas, dentro daquela capela onde são realizados os cultos, eu dobrei os meus joelhos e eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Com 1 mês naquela casa, teve um culto ali e estava pregando um irmão chamado Leandro Damasceno. E ele, até hoje eu me recordo, ele pregou sobre o Êxodo 14, a travessia do Mar Vermelho. E ele olhou para mim num determinado momento e eu já estava buscando o batismo do Espírito Santo, porque eu via todos falando em línguas, eu queria aquele poder, eu queria aquele revestimento. E ele olhou para mim e disse para mim assim: moço, quer ser batizado no Espírito Santo? E eu falei, levantei minhas mãos em lágrimas e disse: eu quero. E ele disse: seja batizado no Espírito Santo. E eu fui queimado no poder do Espírito Santo e comecei a falar em línguas estranhas naquela hora. Oh, aleluia! Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E recebi o batismo no Espírito Santo, o dom da palavra e o dom de profecia ao mesmo tempo. Eita maravilha! E ali, queridos, eu comecei a mergulhar na Sagrada Escritura. Comecei então a ir aos montes, a buscar a presença do Senhor. Com 6 meses de crente, eu comecei a pregar o Evangelho. Com 1 ano de crente, eu tive a oportunidade de conhecer minha esposa, que é uma grande pregadora do Evangelho, uma grande profeta de Deus. Deus me abençoou com uma família extraordinária, me deu 2 filhos lindos, nos quais eu coloquei o nome do mais velho primeiro, Victor Esdras, e do mais novo, Samuel Neemias, que são os meus reformadores, em homenagem, né, a essas 2 grandes figuras de tanta importância bíblica que foram os reformadores, né, do período pós-cativeiro babilônico, o Esdras e o Neemias. E hoje eu posso dizer para os irmãos, por misericórdia de Deus, hoje nós pastoreamos aqui um trabalho nosso, né, que o Senhor me confiou na cidade de Canoas, uma grande igreja aqui no bairro Matias Velho, em Canoas, Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento em Canoas, tá? Não tem nada a ver com a igreja do Marco Feliciano, é um ministério nosso, próprio nosso, que Deus nos confiou, tá bom? E Jesus tem feito coisas maravilhosas, curado pessoas, libertado pessoas, os demônios têm caído por terra. E agora, né, no ano que vem, então eu completo 20 anos que eu sirvo a Jesus por misericórdia, prego o Evangelho por vários lugares, eu tive muitos lugares do Brasil, fora do Brasil pregando. Minha esposa também, uma exímia pregadora, tem pregado o Evangelho em muitos lugares aí do Brasil, do exterior. E eu só posso dizer para vocês que Jesus é fiel, Ele é verdadeiro e Ele quer salvar a tua família. Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos. Um grande abraço para esse querido canal Semeando Vidas. Que Deus possa abençoar de forma especial você que está vendo esse testemunho. Fique na bênção de Deus. Grande abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal
e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!